Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero ter a honra de contar para você a história da meia-noite. Mas eu gostaria muito que as pessoas ficassem atentas, porque os fatos que eu passo a narrar agora me chamaram demais a atenção e impressionam. Cada vez que eu conto, as pessoas ficam impressionadas com o desfecho dessa história. Meu nome é Áurea. Eu sou uma moradora da cidade de Campinas e ouvinte assídua do seu canal. E foi exatamente num grande bairro daqui de Campinas que esses fatos se deram. O caminhão com o botijão de gás, Paulinho. O caminhão passava pertinho da minha casa, na verdade passava em frente à minha casa pela minha rua, tocando uma famosa música. Na verdade, essa música depois eu até fui pesquisar, é uma música de Beethoven. Depois eu vou revelar para vocês o título dessa música, eu não vou revelar agora, de propósito para que vocês possam entender. Então, na verdade, quando a gente escutava o caminhão de gás se aproximando com aquela melodia que vinha, sabe, de longe, assim, distante, lara 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 lara, vinha de longe, sabe? A melodia, a música, aquilo era marcante e a rua inteira, que quem tinha necessidade de comprar o botijão de gás já saía para fazer as compras e aquilo foi marcando, sabe? A melodia do Beethoven. Lara, lara, larará, pararará, larará. Ou até assoviando, às vezes eu me pegava. Uma melodia muito agradável, né? Tu gosta? Bom, é clássica, é de Beethoven. E eu percebia que alguns cães da rua ladravam, latiam, mas aquele cachorro não. Quando ele ouvia a melodia de Beethoven tocada no caminhão de gás, lara 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 lá, lararará, lararará, aquele cachorro, ele fazia um outro som. Era um cachorro que ficava a 3 casas da minha. Ele fazia um uivo, mas era um uivo mais parecido com um choro. Era um choro, um uivo de um lobo. Mas havia no final desse uivo uma lágrima. Eu percebia que tinha um choro. E eu pensava comigo, puxa, será que esse cachorro ele é atormentado por esse som, né? Será que esse barulho, de certa forma, atormenta esse cachorro? O uivo dele, aquele uivar dele, era profundamente tocante, sabe? E quando chegava assim nas últimas notas daquele uivo, eu percebia lágrimas de fato. E eu me identificava com aquele cachorro. Então eu sentia aquela dor dentro do meu coração. O caminhão do gás se aproximava
com aquela melodia de Beethoven, o cachorro que uivava, eu sentia aquilo dentro de mim, lá dentro. Então eu não conhecia o cachorro, porque ele ficava mais ou menos umas 3 casas da minha. Ele morava a poucos metros da minha casa. A cada vez que o caminhão de gás estava chegando, mesmo de longe, eu já percebia, ele percebia, na verdade, o cachorro notava a melodia agradável, e era uma melodia que não agride os ouvidos, né? É uma música clássica, né? Então, aquela música começava, eu já imaginava dali a pouco aquele cão, aquele cachorro, ele começaria a uivar. Um uivo manso, um uivo sereno, não era como o latido barulhento dos outros cães. Parecia um uivo dele, solitário, melancólico, triste. E eu acho que pela tristeza daquele uivo, aquilo entrava dentro do meu coração, sabe? Mas eu nunca tinha visto esse cachorro. Ele ficava numa casa, essa casa era totalmente fechada, os muros eram altos, um portão de madeira até em cima, naquela coluna que fechava por cima o portão, aquela prancha de madeira ia até em cima, de forma que não dava para ver nem como era a fachada da casa, você não enxergava nem a fachada da casa. Aquilo parecia uma fortaleza, a casa ficava hermeticamente fechada, mas o uivo do cão vazava. A cada vez que o caminhão se aproximava, o uivo do cão vinha, até que chegamos àquele dia. Naquele dia, o caminhão de gás passou e, como sempre, os outros cachorros latiram, ladravam, mas latidos normais. Mas fiquei esperando o uivo sentido daquele cão vizinho, a 3 casas da minha. Mas não, naquele dia eu não escutei o cão uivar. Achei estranho. Ele não falhava. Um outro dia, o caminhão passou novamente. E, de novo, em meio ao barulhento ganido dos outros cães, mas eram latidos e não uivos. Não era choro. Aquele uivo era sentido. Eu fiquei esperando o uivo do cão vizinho. Mas, novamente, o cão não emitiu nenhum som. Eu senti falta, mas eu senti tanta falta, que eu pensei, puxa, hoje eu vou lá na casa. Hoje eu quero saber o que, na verdade, está acontecendo com o cachorro. Então eu cheguei na casa, eu bati palmas, esperei latidos do cão, né? Porque ele devia ficar ali na frente da casa. Procurei a campainha, não havia. Não tinha campainha na casa. Esperei os latidos do cão. As palmas não surtiram o efeito que eu esperava, então, como o portão era de madeira, eu bati no portão. Eu queria saber. Mas que tolice, eu pensei, né? E se a pessoa vem me atender? O que eu vou falar? Por que o caminhão do gás está passando e o teu cachorro não está uivando mais? Eu comecei a cair em mim. Eu falei, puxa, vai ser ridícula essa minha posição. Então, como eu tinha batido já 2 vezes no portão, eu pensei em ir embora. Afinal de contas, o que eu ia dizer quando a pessoa atendesse? Mas aí era tarde demais. Porque quando eu resolvi ir embora, saiu aquele senhor e abriu a portinhola do portão. Ele me viu. Oi, só um minutinho, eu já vou abrir o portão.
Aí ele abriu o portão e eu vi que era um senhor de mais ou menos uns 76 anos, beirando os 80 pelo menos, cabelo brancos, senhor magro, um senhor já idoso, bastante idoso. Então eu pedi desculpa, o senhor me perdoa, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu nem sei como é que o senhor vai interpretar. É que o caminhão do gás, sempre que passava aqui na rua, hoje foi um dia que ele passou, o cachorro aqui da sua casa, ele uivava, mas era um uivo, era um lamento, era uma coisa que me tocava profundamente o coração. Então eu ficava da minha casa ouvindo, é uma melodia de Beethoven, é uma música clássica. E aí começava a música e o cachorro começava a uivar, parecia um choro. O senhor acredita que na minha casa eu chegava a chorar com o uivo do cachorro e a melodia? E acontece que já por 2 vezes o caminhão passou, inclusive hoje, e eu não escutei mais o cão uivar. Aconteceu alguma coisa com o seu cachorro? E aquele senhor que me atendeu e que eu não conhecia ainda, ele afastou uma lágrima teimosa que insistia no seu olho do lado esquerdo, e depois ele fez a mesma coisa no olho do lado direito, e ele me pediu desculpa, o meu nome é João, qual é a graça da senhora? Então nessa hora eu me apresentei a ele, dizendo o meu nome, o cumprimentei, e aí aquele senhor, já com a voz bastante chorosa, falou: o meu cão, a senhora acredita que o nome dele era Beethoven? Não, o senhor está brincando. Beethoven? Porque é o mesmo autor, né, da música que toca no caminhão de gás. Então o nome dele era Beethoven. Sabe, moça, ele já estava velho, meu Beethoven, meu cachorro, estava muito velho. Nos últimos tempos ele já nem levantava mais. Ele só uivava quando ele ouvia aquela música. Sempre quando passava o caminhão de gás, ele uivava mesmo. Mas ele morreu. Inclusive, eu abri uma cova no fundo do quintal, porque ele não era um cachorro pequeno, ele era um cachorro considerado grande, da raça pastor alemão, o meu Beethoven. Ele morreu. Nossa, minha garganta nessa hora engasgou, sabe? E eu não suportei também a emoção e a surpresa de saber que o cão também se chamava Beethoven. E ele continuou falando, aquele senhor: meu querido e velho Beethoven. Falou pesadosamente, com um olhar vago, como a procurá-lo em algum lugar, aquele senhor. Eu percebi que aquele senhor e o cachorro tinham uma grande identidade. Eu, sem palavras, sem conseguir pronunciar qualquer coisa, eu simplesmente assim bati carinhosamente e solidariamente nos ombros daquele senhor que eu não conhecia, que eu mal conhecia, como a compartilhar aquela dor com ele. Foi como se que nós chorássemos juntos por dentro, sem conseguir balbuciar palavra alguma. Eu já me preparava assim para agradecer e pedir desculpas, né, devido à pergunta
É que eu senti falta daquele uivo, daquele choro, daquele cão dentro daquela melodia. Lararararara, lararara, lararara, lararararara. E aí aquele senhor quis me falar mais. Ele não era bem meu. Ele era de Elisa, a minha mulher. E a minha mulher amava essa música. Inclusive, eu tenho o disco, mas eu não tocava. Eu nunca mais toquei, porque cada vez que ele ouvia a canção, ele chorava daquele jeito. Então, em respeito ao Beethoven, o meu cachorro, eu já não tocava mais o disco. Eu tenho dentro de casa. E o nome da minha mulher é Elisa. E ela escolheu exatamente essa música porque o título dela, eu não sei se a senhora se sabe, é For Elise. É como se fosse assim, mal traduzindo do alemão, era Por Elise. E o nome da minha mulher é Elisa. Então era a música da minha mulher. E o Beethoven, o cachorro, e ela, Elisa, eles tinham uma ligação tão estreita, que a impressão que eu sempre tive é que cada vez que ele ouvia a música For Elise, ele via minha mulher, sabe? Eu tenho a impressão de que ele sentia a presença dela. Por isso, os uivos, por isso, aquela lágrima. Então, a música eu nunca mais toquei. Tá aí no disco. E era por isso que cada vez que o caminhão de gás passava aqui, ele chorava daquele jeito. Havia um lamento naquele uivo. Quando o homem me falou aquilo, eu desabei também a chorar. Parece que eu sabia daquela história e ele apenas confirmava para mim. Pedi mais uma vez licença para abraçá-lo e ele retribuiu o abraço. Me fez entrar. Me mostrou o lugar onde ele havia enterrado Beethoven. Enterrei ele aqui. Naquela hora eu elevei meu pensamento a Deus e fiz uma oração. Fiz uma oração pelo cão, fiz uma oração pela dona Elisa, fiz uma oração por aquele momento. Eu sabia que havia algo de espiritual muito forte naquela hora. Obviamente senti a tristeza daquele senhor. Por que eu não fui conhecer antes, gente? Por que eu não fui? Sabe, eu sentia no coração a cada vez que o caminhão de gás passava, pelo uivo daquele cachorro. Eu sentia aquela vontade de saber de quem vinha aquele lamento. Por que eu não fui antes lá conhecer? Porque aquele cachorro não era um cachorro, simplesmente um cachorro. Ele era diferente dos demais a partir do nome, Beethoven. Depois eu nunca mais vi um cachorro com esse nome. Até faço aqui no canal uma pergunta se alguém conheceu algum outro cachorro chamado Beethoven. Talvez eu e aquele cão nos tornássemos amigos. Se eu tivesse conhecido ele em vida, nós poderíamos ter feito uma amizade e quem sabe eu tivesse aliviado um pouco daquela dor que ele sentia a cada vez que ele ouvia aquela melodia. Nós teríamos construído uma amizade e eu teria lembranças boas, quem sabe, dele. Não, eu não cheguei a vê-lo, a não ser por fotografia. O senhor, na sala, mantinha uma fotografia linda do Beethoven. Vocês devem mais ou menos imaginar, porque ele era um cão pastor alemão. Naquela mesma tonalidade de cor, característica do pastor alemão, no mesmo tamanho. Realmente um cachorro muito bonito. Guardei o seu uivo dentro de mim. Uivo melancólico, uivo triste, que ecoava pela rua e vinha até os meus ouvidos, como que querendo dizer algo ou apenas
acompanhar aquela melodia. Será que aquele cachorro tinha noção de que o nome dele era Beethoven e de quem criou aquela melodia tinha sido seu xará? Há tantas perguntas a serem respondidas, tantas perguntas. A cada vez que o caminhão de gás continuou a passar pela minha rua e a tocar aquela música, as lágrimas vinham nas minhas vistas, nos meus olhos. Eu chorava com saudade de ouvir o Beethoven, mas o Beethoven cachorro, o uivo do Beethoven cachorro. Aquele uivo continuou vivo na minha mente e no meu ouvido. Mas a história ainda não terminou. Fiz amizade com o seu João. Como eu disse, o seu João já estava com uma idade bastante avançada. Daquela nossa amizade feita naquele dia, foram mais 2 anos, apenas mais 2 anos. Seu João acabou contraindo uma doença muito triste. Ele acabou tendo um problema renal gravíssimo, era submetido à hemodiálise e ele não tinha ninguém para cuidar dele. Aliás, ele ganhou uma pessoa para cuidar dele. Eu, nos últimos 4 meses de vida do senhor João, eu não saía da casa dele por nada, cuidando dele, com o apoio do meu marido, dos meus filhos. Todos de certa forma ajudaram. Ele me deu de presente o disco onde tem a melodia que era tão ouvida pela sua esposa, a senhora Dona Elisa. Ela gostava da música, talvez até pelo título do alemão, né? For ou Für. Na verdade, ele disse que a pronúncia seria Für Elise, que seria por Elisa. Mas tudo isso é muito impressionante. Muito impressionante. Porque eu acabei com a minha família cuidando, inclusive, do velório e sepultamento do seu João, quando ele se foi desta para uma melhor. Naquele dia, como homenagem e a pedido dele, eu gravei num celular e coloquei para tocar, como última homenagem, pelo menos um trecho da música. É impressionante. É impressionante. Mas a cada vez que eu ouço essa música, me vem a imagem dele, da mulher dele que eu conheci através de fotografia, e do cachorro, do Beethoven, que eu também conheci através de fotografia. Eu sei que talvez algumas pessoas possam dizer ao final, puxa, mas não teve nessa história nenhum fantasma. Mas acredito eu, Paulinho Boa Pessoa, que as histórias da meia-noite, elas sejam espirituais. E nada é mais espiritual do que essa minha história. Sou eu, Taquaral, Campinas, falando hoje com você. Agradeço do coração. Quem gostou da minha história, por favor, queira se manifestar. Manda o teu beijo, manda o teu alô, manda a sua curtida, se inscreva no canal, seja membro do canal. E me deixa aqui. Parece que eu ouço ainda Beethoven. Ah, não, Beethoven o cão.